Existe um poder extraordinário disponível para todo aquele que decide começar o dia na presença de Deus. Antes que as notícias ditem o seu humor, antes que as preocupações tentem dominar a sua mente, antes mesmo que qualquer desafio bata à sua porta, há um lugar de refúgio, fortalecimento e direção, a comunhão com o Senhor. Hoje, eu convido você a mergulhar profundamente nesta mensagem, não apenas para ouvir palavras, mas para permitir que cada verdade bíblica renove sua fé, fortaleça sua esperança e reacenda em seu coração a certeza de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Se esta mensagem falar ao seu coração em algum momento, já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com alguém que precisa ser lembrado de que o Senhor reina soberano. Agora prepare o seu espírito. Vamos juntos declarar, entender e viver o poder de orar a palavra de Deus todos os dias. Faça isso todos os dias. O poder incrível de orar a palavra de Deus diariamente. Se você estudar o livro de Salmos, no Salmo 33, encontrará instruções poderosas. Não apenas somos chamados a louvar e nos alegrar no Senhor, mas também somos lembrados de verdades fundamentais. A palavra do Senhor é reta. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. O conselho do Senhor permanece para sempre. O Senhor olha desde os céus. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. O salmista descreve o caráter e o poder de Deus com declarações grandiosas. Ele ama a justiça e o direito. Ele ajunta as águas do mar como se fossem um montão. Ele falou, e tudo se fez. Ele frustra os planos das nações. Ele vê todos os filhos dos homens. Ele forma o coração de cada um e atenta para todas as suas obras. O grande tema do Salmo 33 é o controle absoluto de Deus. Deus está no controle. Deus é todo-poderoso. O Salmo 33, do versículo 6 ao versículo 9, declara que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão e põe em depósitos as profundezas. Toda a terra tema ao Senhor. Todos os moradores do mundo tremam diante dele. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Que Deus poderoso é o Deus da Bíblia. Ele fala, e sua palavra não volta vazia. Ele ajunta as águas do mar como quem reúne algo nas mãos. Essa descrição revela um poder ilimitado, infinito e incomparável. Essa verdade também ecoa na canção Redeemer, interpretada por Nicole C. Mullen. A letra pergunta: quem ensinou o sol onde deve se levantar pela manhã? Quem disse ao oceano, até aqui você pode ir? Quem mostrou à lua onde se esconder até o anoitecer? De quem são as palavras que podem segurar uma estrela cadente? E então vem a resposta: eu sei que o meu Redentor vive. O mesmo Deus que mantém os astros em órbita corre ao encontro do cansado, do abatido e do fraco. As mesmas mãos gentis que nos sustentam quando estamos quebrados são as mãos que venceram a morte para nos dar vitória. Lembre-se disso. Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. O Salmo 33, do versículo 8 ao versículo 22, afirma que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma da morte e conservar a vida em tempos de fome. Nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Vença a batalha pela manhã. Eu quero encorajar você a vencer a batalha logo pela manhã. Invista no seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo todos os dias, ao amanhecer. No livro de Salmos, no Salmo 5, versículo 3, está escrito:
Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresento a Ti a minha oração e vigio com expectativa. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos que, tendo se levantado alta madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Existe algo especial em buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Quando você dedica suas manhãs à oração e à leitura da palavra, você não apenas convida o Senhor para participar do seu dia, mas estabelece o tom espiritual de tudo o que virá. Você se sintoniza com a frequência correta para ouvir a voz do Senhor. Você se torna mais sensível à direção do Espírito Santo. Você se fortalece para enfrentar qualquer desafio. Que a sua decisão seja esta: pela manhã, eu louvarei ao Senhor. Pela manhã, eu agradecerei por mais um dia de vida. Independentemente do que eu enfrente, a alegria do Senhor será a minha força. O que realmente permanece? As riquezas deste mundo não duram. A saúde que hoje você possui não é garantida para sempre. Os talentos, os dons, o dinheiro acumulado, nada disso terá valor no dia do juízo. Mas nem tudo é perda. Há algo que permanece. O que permanece é Jesus. O que permanece é o amor de Deus. O que permanece são as promessas do Senhor. O que permanece é a palavra de Deus. Que você tenha a cruz diante de si e o mundo para trás, Jesus à sua frente e o mundo atrás. Com esse foco, vamos juntos ao trono da graça. Oração. Pai, somente Tu és digno de toda adoração. Dá-nos paixão para Te buscar diariamente. Que o primeiro pensamento de cada manhã seja o Senhor e que o último pensamento antes de dormir também seja o Senhor. Alinhe o meu espírito à Tua vontade e ao Teu propósito. Abre os nossos ouvidos para que sejam sensíveis à Tua voz. Que a Tua palavra não se afaste da minha boca, mas que eu medite nela dia e noite, para que eu pratique tudo conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Dá-nos força sobrenatural para não nos conformarmos com este mundo. Tu és a fonte da nossa força. Tu nos conduzes à vitória. Derrama do Teu Espírito sobre nós. Cumpre Tuas promessas de paz, que excede todo o entendimento, de mente equilibrada, de proteção e direção. Guarda a minha vida e a vida da minha família. Entrego a Ti todas as minhas preocupações, pois Tu não dormes nem cochilas. Não há ninguém como Tu. Quero caminhar mais perto de Ti. Quero viver de maneira que Te agrade. Mesmo em meio ao caos, concede-me paz. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Confiarei em Ti para sempre, em nome de Jesus. Amém. Permaneça firme no Senhor. A vida é imprevisível. Você não sabe o que o amanhã trará, mas uma coisa é certa: quando você está firmado em Jesus Cristo, nenhuma tempestade pode destruir o que Deus construiu. Se esta mensagem edificou você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido e deixe seu testemunho nos comentários. Sua interação ajuda esta palavra a alcançar ainda mais vidas. Lembre-se, ore a palavra todos os dias. Busque ao Senhor pela manhã. Permaneça firme, confie, persevere. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Permaneça firme no Senhor. A única coisa certa sobre a vida é que ela é imprevisível. Você não sabe o que o amanhã reserva. Em um momento, tudo parece estável. No instante seguinte, circunstâncias inesperadas podem mudar completamente o rumo da história. Talvez você já tenha vivido isso. Um diagnóstico inesperado, uma perda repentina, uma decisão equivocada que trouxe consequências profundas, ou até mesmo situações que não foram culpa sua, mas que ainda assim alteraram completamente o seu caminho. Então surge a pergunta:
O que fazer quando o dia da adversidade chega? Para onde correr quando a vida parece colocar você dentro do fogo? A Bíblia declara que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O dia mau alcança a todos nós, mas a palavra também nos assegura que existe refúgio. Existe um esconderijo seguro, e esse lugar é em Deus. Quando falo em estar em Deus, não me refiro apenas a frequentar uma igreja. Refiro-me a viver em comunhão real com o Senhor. Observe os personagens bíblicos que foram livrados da adversidade. Todos tinham um relacionamento com Deus antes que a crise chegasse. Daniel já tinha vida de oração antes de ser lançado na cova dos leões. Davi já havia desenvolvido intimidade com o Senhor antes de enfrentar Golias no campo de batalha. Moisés já conhecia o Deus vivo antes de confrontar Faraó. Eles permaneceram firmes porque já estavam firmados. A diferença não está na ausência de problemas. A diferença está em onde você está quando o problema chega. Se a tempestade encontrar você firmado em Cristo, ela não poderá destruí-lo. A alegria do Senhor é a sua força. Talvez você esteja enfrentando batalhas em várias áreas ao mesmo tempo. Problemas familiares, desafios na saúde física, lutas emocionais, pressões financeiras, ataques espirituais. Mas existe uma verdade que precisa ser gravada em seu coração. Você pode suportar a tempestade se estiver em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando tudo ao seu redor muda, ele permanece imutável. Quando o mundo treme, ele continua sendo a rocha firme. Não permita que os desafios da vida abalem sua fé. Permaneça firme no Senhor. Ele prometeu que as águas não o submergirão e que o fogo não o consumirá. É fácil perguntar, por que comigo? Mas hoje eu encorajo você a silenciar as vozes da dúvida, afastar as palavras negativas e firmar seus pés na promessa de que Deus vai à sua frente. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Esteja atento ao perigo do retrocesso espiritual. A vida cristã não é isenta de lutas. Pelo contrário, é uma caminhada que exige perseverança diária. A carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, declara: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Observe que o texto diz quando passardes por provações, e não se passardes. As provas são inevitáveis. Elas podem produzir duas coisas: maior dependência de Deus ou afastamento. Retroceder espiritualmente é extremamente perigoso. Significa abandonar a luta contra o pecado, abandonar a disciplina espiritual, abandonar o compromisso com Deus. Na vida cristã não existe neutralidade. Ou você está crescendo em santidade, ou está deslizando em direção ao pecado. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 13, está escrito: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é uma promessa e também um alerta. Perseverar até o fim é evidência de fé genuína. Examine-se. Você ainda está lutando? Ainda ora? Ainda busca a palavra? Ainda deseja agradar a Deus? Essa é uma batalha que não podemos perder. E só vencemos pela graça do Senhor. Construa sobre a rocha. Jesus nos ensinou algo essencial sobre como sobreviver às tempestades. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, está escrito que todo aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve
e não pratica, é como o homem insensato que construiu sobre a areia. Vieram as tempestades, e a casa caiu, e grande foi a sua queda. A diferença não está na tempestade. Ambas as casas enfrentaram ventos e enchentes. A diferença está no fundamento. Se o seu fundamento é Jesus Cristo, você pode enfrentar qualquer vendaval. Cuidado com a dúvida. A dúvida enxerga obstáculos. A fé enxerga caminhos. A dúvida vê escuridão. A fé vê a luz. A dúvida alimenta o medo. A fé fortalece a coragem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O perigo da incredulidade. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58, lemos que Jesus voltou para Nazaré, sua terra natal. Ali ensinava na sinagoga, e muitos se admiravam, mas logo começaram a questionar: não é este o filho do carpinteiro? Não conhecemos sua mãe e seus irmãos? E a Bíblia declara que ele fez ali poucos milagres por causa da incredulidade deles. Perceba a gravidade disso. A incredulidade limita aquilo que Deus deseja fazer. Não permita que essa seja a história da sua vida. Deus pode operar milagres se você crer. Pode restaurar seu casamento, libertar você de vícios, transformar sua família. Mas é necessário crer. Confie totalmente no Senhor. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, está escrito que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Sua folha permanece verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quem confia no Senhor possui segurança espiritual. Não significa ausência de ataques, mas significa que você não está vulnerável. Quando sua confiança está em Deus, nasce dentro de você uma ousadia santa, uma firmeza inabalável. Onde está o seu valor? Muitas pessoas vivem presas à sensação de inadequação. Sentem que não são boas o suficiente, bonitas o suficiente, inteligentes o suficiente. Mas a sua identidade não é definida pela opinião das pessoas. É definida pela palavra de Deus. Deus diz que você é filho amado, diz que você foi perdoado, diz que tem planos de paz e esperança para o seu futuro, diz que você é obra-prima, diz que foi criado de modo admirável. Quando o inimigo tentar lembrar você de suas fraquezas, lembre-se do que Deus declara sobre você. Você foi formado por um Criador que não comete erros. Louve a Deus em todas as circunstâncias. Talvez você não tenha tudo o que deseja. Talvez ainda esteja esperando respostas. Mas aprenda a louvar no meio do processo. Mesmo na fraqueza, Ele é a sua força. Mesmo na escassez, Ele é o seu provedor. Mesmo quando ninguém reconhece você, Ele conhece o seu nome. O louvor fortalece o espírito. A gratidão renova a mente. Deus usa pessoas improváveis. Moisés foi homicida, mas foi usado para libertar Israel. Davi cometeu adultério e assassinato, mas tornou-se conhecido como homem segundo o coração de Deus. Paulo perseguiu cristãos, mas tornou-se um dos maiores apóstolos. Se Deus perdoou e transformou essas vidas, Ele também pode transformar a sua. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, lemos que Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. Jesus respondeu que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa perdão ilimitado. Se somos chamados a perdoar assim, quanto mais o nosso Pai Celestial. Você não está longe demais, não está quebrado demais, não está perdido demais. Deus ainda escreve novas histórias. Hoje, o Senhor chama você a permanecer firme, a confiar, a perseverar e a crer sem reservas. Busque-o pela manhã, firme-se na rocha, rejeite a incredulidade, abrace sua identidade em Cristo, louve em qualquer circunstância. E nunca duvide que Deus pode usar você.
Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa de fortalecimento e deixe nos comentários aquilo que Deus ministrou ao seu espírito. Sua interação ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Permaneça firme no Senhor. Ele é fiel.